um povo que difunde luz. Deus providenciara para o seu povo um santuário de majestosa grandeza, de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis exilados, eram as montanhas um semblante de imutável justiça de Deus. Apontavam eles aos seus filhos as alturas, sobranceiras na sua imutável majestade, e falavam-lhe daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Deus estabelecera firmemente as montanhas e cingira-as de fortaleza. Braço algum, a não ser o do poder infinito, poderia movê-las do lugar. De igual maneira estabeleceu ele a sua lei, fundamento do seu governo no céu e na terra. O braço do homem poderia atingir os seus semelhantes e destruir-lhes a vida, mas esse braço seria tão impotente para desarraigar as montanhas do seu fundamento e precipitá-las no mar, como para mudar um preceito na lei de Deus, ou anular qualquer das suas promessas aos que lhe fazem a vontade. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Deus deviam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. As montanhas que exigiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e uma afirmação sempre infalível do seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os símbolos silenciosos da presença de Deus. Não condescendiam com murmurações por causa das agruras da sorte. Nunca se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido um refúgio contra a ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar culto, muitas vezes perseguidos pelos inimigos. A fortaleza das montanhas provara ser uma defesa segura de muitos rochedos elevados. Entoavam eles louvores a Deus, e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar os seus cânticos de ações de graças. Pura singeleza e fervorosa era a piedade desses seguidores de Jesus. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos jovens desde a mais tenra infância. Os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinavam-lhes a considerar santos requisitos da lei de Deus, sendo raros os exemplares das Escrituras Sagradas. Eram as suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. As criancinhas aprendiam a olhar com gratidão para Deus como o doador de toda a mercê e conforto. Os pais, ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria, e esboçava-se diante deles uma vida de provações e agruras. Talvez a morte de mártir. Eram ensinados desde a infância a suportar rudezas, a sujeitar-se ao domínio e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a arrostar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixasse cair no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida
do que falava, mas a de centenas dos seus irmãos, pois semelhantes a lobos, à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses haviam sacrificado a propriedade temporal por amor à verdade e com paciência preservaram, labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa renúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Ensinava-se-lhes que Deus determinara que a vida fosse uma disciplina e que as suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência e cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar, precisamente o que o homem necessita no seu estado decaído. Escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento, enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e a aspereza, não negligenciavam a cultura da inteligência. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, na sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do Papa e dos prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema infalível. Os seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo do Mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam os rebanhos de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas da sua santa palavra, longe dos monumentos da pompa e orgulho humano. O povo congregava-se, não em igrejas subtuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade preferidas pelos servos de Cristo. Os pastores não somente pregavam o Evangelho, mas visitavam os doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam os que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover a harmonia e o amor fraternal. Em tempo de paz, eram sustentados por ofertas voluntárias do povo. Mas como o apóstolo Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o próprio sustento. Os jovens recebiam a instrução ministrada pelos pastores, conquanto se desse atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia-se das Escrituras Sagradas o estudo principal. Os evangelhos de São Mateus e São João eram confiados à memória, juntamente com muitos das epístolas. Também se ocupava em copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves excertos. Aqui algumas simples explicações do texto eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim se apresentavam os tesouros da verdade durante tanto tempo ocultos pelos que procuravam exaltar-se acima de Deus. Mediante paciente e incansáveis labores, por vezes nas profundezas e escuras cavernas da terra, à luz dos achortes, copiavam as sagradas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim a obra
progredia, resplandecendo qual ouro puro a vontade revelada de Deus. E quando mais brilhava clara e poderosas, era por causa das provações que passavam por seu amor. Apenas o poderiam compreender os que se achavam empenhados em semelhante obra. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresia e superstição, mas de modo maravilhoso foi ela conservada, incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia o cunho do homem, mas a impressão divina. Os homens têm-se demonstrado incansáveis nos seus esforços para obscurecer o sentido claro e simples das Escrituras e fazê-las contradizerem o seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencido as borrascas que ameaçam de destruição. Assim como tem a mina ricos veios de ouro e prata ocultos sobre a superfície, de maneira que todos os que desejam descobrir os preciosos depósitos devem cavar. Assim as sagradas Escrituras têm tesouros de verdade que são revelados unicamente ao ardoroso, humilde e devotado pesquisador. Deus destinará a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade na infância, juventude e idade madura, devendo ser estudada através de todos os tempos. Deu a sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter do seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com o seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento da sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Conquanto os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, não eram cegos no tocante à importância do contacto com o mundo, do conhecimento dos homens e da vida ativa para expandir o espírito e avivar as percepções das suas escolas nas montanhas. Alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás que lhes queria impor as mais subtis heresias e os mais perigosos enganos. Mas a sua educação desde a meninice fora do molde a prepará-los para tudo isto. Na escola onde iam não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. As suas vestes eram preparadas de maneira a ocultar o seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras, fruto de meses e anos de labutas, levavam-nos consigo e sempre que podiam fazer, sem despertar suspeitas, cautelosamente punham uma porção ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde os joelhos da mãe, a juventude valdense havia sido educada com este propósito. Em vista, compreendiam os trabalhos e fielmente o executavam. Ganhavam, segundo os versos, a verdade, a verdadeira fé nesta instituição de ensino e frequentemente se encontravam os seus princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam